eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Que é o gráfico de 1 hora e o gráfico de 2 horas. Então, quando nós temos direção de alta muito forte, tá? Deixa eu tirar a média de 8 aqui. Quando nós temos uma direção muito forte no preço, nós temos uma forte tendência, como nós estávamos aqui no Ethereum. A dúvida que paira no ar sempre do comprador de Ethereum, quem comprou fundo do Ethereum, é saber qual momento vender, né? Pô, sabemos qual momento realizar o lucro. Eu eu acompanhei a alta do Ethereum, eu sabia que o Bitcoin já estava fraquejando e que isso ia se refletir tardiamente no Ethereum, e eu utilizo uma média chamada média 56, EMA 56, de 1 hora ou de 2 horas, tanto faz, você pode usar tanto no gráfico de 1 hora ou de 2 horas, eu prefiro até usar no de 2 horas, tá? Muito bem, se o preço está descolado acima da média 56, com forte tendência, eu não vendo, tá? Então esse é o gráfico de 120 minutos. Então se ele está muito forte, acima da média de 8, eu não vendo. E ela age como se fosse a minha média de 8 semanal, só que para uma situação de realização de swing trade, tá? Então aqui, por exemplo, a gente veio tendência de alta forte, topos e fundos ascendentes, tocou na média 56, voltou a subir, não vendi, relaxa, relaxa, topos e fundos ascendentes ainda, até que ontem de noite chegou aqui, meus amiguinhos, 3 horas da tarde, chegou aqui, fez forte rejeição, passou o fundo anterior, eu já comecei a pensar assim, eu vou dar uma olhada como é que vai ser o fechamento às 9 horas da noite, tá? Chegou às 17 horas, chegou às 9 horas da noite, eu bem tranquilo, liguei minha TV para começar a olhar as Olimpíadas. Começou o voleibol. Eu tava torcendo lá pro Isaías lá também, que era do Remo. E o negócio é o seguinte, ele fez um topo mais baixo do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior. O que é isso aqui, Fofá? Isso aqui é um pivô de baixa. Então, quando eu fui deitar, era 11 horas da noite, 11 horas da noite, tá? Aqui, ó, 23 horas, eu vi essa barrinha aqui, ó. Aproximação da média média de 56, perdendo, fazendo um pivô de baixa no gráfico de 2 horas. Eu falei, velho, essa madrugada vai cair. Essa madrugada eu vou vender meus Ethereum aqui. Tá? Foi um pouquinho antes que eu vendi em 2.596. Foi exatamente aqui que eu vendi. 2.596 por aí. Preço exato. E aí, daqui para baixo, se eu acordasse de manhã, se eu olhasse no gráfico diário, eu pensei, bom, ele vai fazer a primeira barra de baixa mesmo. Então ele vai 4 dias depois iniciar a baixa que o Ethereum, que o Bitcoin já iniciou há 3 dias atrás. Então eu vendi exatamente no topo perfeito aqui, utilizando esse simples price action da média 56, porque eu sabia que nós tínhamos uma grande chance de vir a perder por causa desse pivô de baixa aqui, tá? E porque o Ethereum já estava subindo muito esticado, ele estava 10 dias sequência de alta. E nada sobe para sempre. Nada sobe que nem um paredão reto, é muito difícil. Então eu utilizo no Ethereum especificamente a média 56, inclusive ela está sendo testada agora como resistência, né? Deixa eu só pegar o Satoshicão, pegar o Satoshicão aqui. Pegar o Satoshicão. E agora eu vou aumentar minha quantidade de Ethereums, né? Com esse price action. Por quê? Porque a gente vai colocar o meu alvo aqui, eu entrei aqui, né? Opa, esse aqui não é posição compradora, esse é a posição compradora. Eu quero a posição vendedora. Cadê a posição vendedora aqui? Eu não uso os alvos, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, posição vendida, tá? Então, eu quero saber aqui para baixo, quanto de lucro eu terei se o Ethereum agora vir abaixo dessa média 56, ficar costurando ela para baixo,
né? Até onde eu quero comprar. Então, eu calculei aqui mais ou menos em recomprar Ethereum a 2.200 por aí, tendo uma boa relação retorno, tá? Que é o seguinte. E o normal é acontecer, né? Ele voltar para minha região de entrada e sair aqui na posição. Eu posso aumentar em 15% a minha quantidade de Ethereum nesse movimento, nesse price action que eu fiz abaixo da média 56, tá? Então agora, pacientemente, eu vou ver como vai ser esse... Lembrando que eu comentei com vocês, né, que eu ia esperar até as 9 horas da noite hoje para tomar uma decisão, porque amanhã vai ser a atualização London. E geralmente, quando acontece o fato, a probabilidade maior é de ter mais queda do que ter alta, tá? Então, sobe-se o preço antes do fato, chega no dia do fato, o mercado derruba, pega um monte de gente despreparada, e aí eu estou preparado para tentar pegar uma Fibonacci desse movimento aqui projetado. E eu utilizo a média 56 no gráfico de 2 horas para descobrir onde ele supostamente pode ter a primeira reversão. Então, acertei exatamente a tampa, né? Agora a gente tem que vir buscar a região 2.162. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, vou até mostrar em real aqui, ó, para vocês aqui. Ó, vim de ontem, ó, 107 mil dólares, né? Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou aguardar o preço chegar aqui nessas regiões, principalmente 2.272 ali, tá? Vou avaliar se a tendência é muito forte. Se a tendência for muito forte, eu vou recomprar pacientemente aqui nessa região, tá? E esperar o gráfico, então provavelmente eu vou ficar alguns dias vendido aí, tá? Porque eu quero ver como vai ser o comportamento do preço do Ethereum, tá? Se você está gostando do conteúdo, deixa o like aí. A minha estratégia é tentar recomprar o mais próximo possível do topo anterior aqui, porque geralmente o comportamento do preço ao invés de pegar 56 aqui, pega a média de 8, ele vem se aproximar da média de 8, tá? Então, quanto mais próximo do topo, mais próximo da média de 8, mais próximo do reteste, e mais volume descendente, mais seria o ponto de reentrada. Mas ainda tem várias coisas que eu levo em consideração em contexto para recomprar. Bom, então respondido isso, né? Então, mais uma vez, como eu faço quando eu estou no lucro e quero realizar e quero aumentar minha quantidade de moedas no swing trade. Então, eu vou buscar a média de 8 que está aqui, ó. Essa média de 8, eu vejo a média de 56 horas aqui, né? Essas são 56 barras de 2 horas, ou seja, o dobro disso, né? Como se fosse uma das mimas lá do nosso querido Bo Williams, né? Então, eu vou vender aqui. Eu vendi aqui e eu quero tentar recuperar o mais próximo dessa linha azul aqui, que é a média de 8 que está vindo nessa região, que é congruente com a região 0,38 de Fibonacci. Se a tendência for muito forte, ele vai se segurar nessa região para voltar a subir, e aqui ele teria que tocar numa região de sobrevenda bem interessante, aqui a região 26, talvez a região 20 do RSI. Beleza?